O projeto Eclésia, o Chamado, apresenta a maior jornada da sua vida. E aí, pessoal, tudo bem? Gostaram do vídeo, né? Foi uma benção, né? Então, hoje nós vamos destrinchar cada uma daquelas perguntas que eu falei, das grandes perguntas acerca da vida. Que primeira coisa, nós precisamos entender isso para a nossa vida. Como é que eu vou falar de algo que eu nem sei? Não é verdade? Então nós vamos agora começar iniciando com o primeiro tema, com a primeira pergunta, que é: de onde eu vim, a nossa origem? Nós somos um acidente cósmico ou nós somos uma criação intencional de Deus? Essa é a pergunta. E nós vamos destrinchar, até porque nós precisamos saber isso também, né? Para poder a gente ter propriedade quando nós formos falar. Talvez quando você for fazer essa pergunta para alguém, qual é a sua origem, de onde você veio, talvez essa pessoa ela pode até falar: eu vim dos macacos, eu vim de uma explosão, entendeu? Então dali eu fui, o ser humano foi sendo uma larva e foi crescendo, se desenvolvendo, até chegar ao macaco, depois veio o homem. Tá? Por quê? Porque essa pode ser a cosmovisão dele, a forma como ele foi ensinado. Porque a cosmovisão não é nada mais, nada menos do que o conceito que nós criamos como visão de vida, baseado naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós lemos, naquilo que nós assistimos. Então, nós somos bombardeados todos os dias, né, por tantas informações. E o que acontece? A gente precisa buscar a cosmovisão daquilo que nós acreditamos de fato, que existe hoje duas cosmovisões, que é a cosmovisão do reino de Deus e a cosmovisão do império das trevas. Então não tem como você ficar no meio aí, você pensar de que você tem a livre escolha, você não tem. Dito isso, eu quero levar você a uma reflexão sobre qual o padrão que Deus usou para ele trazer à existência todas as criaturas da terra. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 21, ali Deus, quando ele quis criar os peixes, ali ele fala para as águas. Eu vi certa vez um pastor falando sobre esse tema e eu achei isso fantástico, né? E ali no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 20, Deus fala às águas, quando ele quis criar os peixes. E ele fala o seguinte: e disse Deus, produzam águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram. Em seguida, ele usou esse mesmo padrão quando ele quis criar os animais. Ali ele fala agora para a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. Se os peixes vieram das águas, os animais da terra, aí nós vemos Deus criando a partir do mundo físico esses seres. E nós nos perguntamos, e nós, de que forma nós fomos criados? Aí nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Enquanto a criação é uma obra magnífica das mãos de Deus, nós, humanos, nós somos um reflexo do coração de Deus. Uma marca de valor que nada e ninguém pode apagar. Quando os peixes eles decidem que não querem mais viver nas águas, eles morrem. Quando a planta ela decide que não precisa mais da terra, ela seca. Isso significa de que se nós quisermos viver sem Deus, não significa liberdade. Porque se o ser humano quiser viver sem Deus, certamente ele está trilhando um caminho de morte. Eu quero te fazer um desafio para que você, no intervalo da escola, ou no momento do teu almoço do trabalho, ou até mesmo na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, você vai exercitar tudo aquilo que você aprendeu nesse primeiro momento. Você vai perguntar a alguém da tua família, teu amigo, o irmão, qual a origem dele. Pergunta para ele, de onde você veio? Você tem consciência disso? Logicamente que ele vai parar para pensar, para refletir. Talvez ele diga, não, eu vim do macaco. E talvez você queira falar de Deus e ele não queira ouvir. Mas eu quero já te falar de que nós estamos preparando um material
aí fantástico sobre a ciência, sobre como Deus se revela através da ciência. E todo o conceito, toda a teoria que foi ensinada durante a vida toda e que até hoje ela é ensinada nas escolas, a teoria de Darwin, ela cai por terra porque já se comprova de forma científica a existência de Deus. E nós estamos aí preparando um material assim fantástico. Você vai pegar tudo prontinho ali e poder ter respostas para essas perguntas, respostas para essas dúvidas. Mas eu quero que você converse com essas pessoas essa semana. Só pergunte para elas, né, se elas sabem de onde elas vieram. Aí daí, quando elas falarem que talvez não, aí você vai explicar tudo isso que eu te expliquei hoje. De onde elas vieram. Elas não vieram de uma explosão, não vieram do nada. Mas ela é uma obra feita por Deus. Quando Deus foi criá-la, Ele falou consigo mesmo. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando consigo mesmo. E ali Ele gerou, Ele criou cada um de nós. Então fala isso para eles. Eu vou deixar no nosso grupo, tanto no nosso grupo, como lá no YouTube, lá na parte de comentários, eu vou deixar essa palestra lá para download. Aí você baixa ela, porque vai ficar melhor para que você estude essa semana. Eu quero ouvir você falando da reação das pessoas quando você fez a pergunta, qual a sua origem, de onde você veio e qual foi a reação dessas pessoas e como Deus te usou, como o Espírito Santo ele agiu na vida dessas pessoas. Mais uma vez eu peço, siga-nos nas redes sociais. Vai lá no Instagram, segue a gente, curte nossas postagens, tem muita coisa lá. Outra coisa, tem também o nosso site, viu? www.eclesia, com 2 Ks, né, logicamente, eclesiaochamado.com.br. Aí você entra lá, já verá, tem muita coisa lá. E nós vamos colocar muitas coisas ainda, diariamente a gente vai estar colocando. E está vindo aí uma surpresa que vocês vão amar, viu? No próximo vídeo eu vou estar falando, aí vocês vão ficar maravilhados com aquilo que Deus está fazendo. E eu quero falar para você, você faz parte disso, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.